Então Paulo agora chama os irmãos de Filipos de prósperos, não porque eram ricos, mas porque se lembraram de ajudá-lo. E chama a si mesmo com a mesma palavra próspero, porque era rico, porque estava vivendo muito bem? Não, estava na prisão. Mas ele tinha o quê? O suficiente, o que ele necessitava para viver. É a verdadeira prosperidade. Jesus disse, olha, tendo o que comer e o que vestir, fique satisfeito. Isso é prosperidade. Por que você está preocupado com tantas outras coisas? Para quê? Por quê? E por que você vive tão ansioso quanto ao futuro? O que vai comer, o que vai vestir, como é que vai ser? Jesus disse, olha o passarinho. Já viu o passarinho com a enxada nas costas, capinando por aí? Já viu flor no campo trabalhando? Não. Mas a flor tem uma roupa linda, Deus que deu. Passarinho come de graça para todo lado. Não precisa de você prender o passarinho para dar comida para ele, não. Já tem comida para todo lado, Deus já deu para ele. Então, Deus sustenta passarinho e dá roupa para a flor, imagine os filhos dele. Ele é o pai. O pai não quer o mal dos seus filhos. Então ele vai te dar o sustento, não fique tão preocupado assim. Agora, no mundo teremos aflições, e isso é certeza. Agora Jesus disse, olha, não se preocupe, eu venci o mundo, vocês também vão vencer. A vida aqui é passageira. Uns sofrem mais, outros sofrem menos. Existe tanta coisa, mas a vida acaba, já já. E o importante mesmo é você estar pensando na vida futura. Enquanto está aqui, viva na total dependência de Deus. Viva para fazer aquilo que Deus deseja que você faça. Viva aí buscando as riquezas lá de cima. As riquezas espirituais são mais importantes. E elas beneficiam a todos. Busque ajudar as pessoas. Busque aí batismo com o Espírito Santo, dons do Espírito Santo. Busque conhecimento da palavra de Deus. Tudo para quê? Para abençoar as pessoas. Não vise enriquecimento. Não busque aí a vida mansa. Mas sempre trabalhe, se esforce por fazer a obra de Deus, por ajudar as pessoas. Tanto a ter conhecimento melhor de Deus, como a receberem as bênçãos de Deus. Cura, libertação, salvação e tantas outras coisas que as pessoas podem receber de Deus. Seja um instrumento de Deus para ajudar as pessoas. Então, em toda situação, tanto na pobreza como na riqueza, quanto na saúde como na doença, em toda situação, esteja em comunhão com Deus, esteja feliz na unção do Espírito Santo, na comunhão com o Espírito Santo. Não existe coisa melhor do que estar em comunhão com o Espírito Santo. Esse amigo íntimo que mora em nós, que nos conhece, sabe tudo a nosso respeito e que está todo o tempo conosco, nos ajudando, nos revelando a palavra de Deus, nos orientando. Então esteja em comunhão com o Espírito Santo, sempre na dependência de Jesus Cristo. Nós temos aí na parte 3 ainda, prosperidade na caridade e na unidade. Número 2 aí, provisão e gratidão. É interessante analisarmos o tudo posso de Paulo em Filipenses 4,13 à luz do que ele disse no versículo 11. Conforme lemos, o apóstolo revela então ter aprendido a estar contente quer na necessidade, quer na abundância. Ele demonstra assim que toda a nossa suficiência acha-se em Deus e não em nós mesmos. Por isso, ao invés de lamentar-se, recebe a oferta que os filipenses lhe enviaram como um sacrifício agradável e aprazível a Deus. Filipenses 4,18. Paulo sabia que o Senhor amparava-o através dos crentes de Filipos e nem por isso ele se sentia menos próspero. Então veja bem, ao contrário da teologia da prosperidade, que diz que a pessoa não precisa da ajuda de ninguém, que ele vai ficar rico porque Deus vai fazer ele ficar rico, vai fazer ele não depender de ninguém, né? Prosperidade aí é independência total, muitas vezes até de Deus. Mas, ao contrário disso, Paulo ensina, olha, quando os irmãos me ajudaram, eu fiquei muito alegre com isso, muito satisfeito. Eu vi que Deus estava me ajudando através dos irmãos
para que eu passasse aí a ter pelo menos o quê? O que eu necessito, a minha provisão. Paulo nunca desejou ter além do que necessitava. Nós precisamos ter o que nós necessitamos, o que nós precisamos, e não sobrando. Não temos aquilo que não precisamos. Muitas vezes nós queremos ter muita coisa que Deus não quer que nós tenhamos. Muitas vezes nós estamos pedindo a Deus o que Deus não quer nos dar. Muitas vezes nós estamos insistindo com Deus numa coisa que vai nos prejudicar ao invés de ajudar. Então sempre quando orarmos devemos falar: Senhor, se for da sua vontade, se for da tua vontade, então eu estou pedindo isso. Mas se for da tua vontade, o Senhor, por favor, responda favoravelmente. Mas se não for, não me dê não. Os adeptos da teologia da prosperidade estão sempre pedindo mais e mais e mais, sem se importar se é o desejo de Deus ou não, se vai ser bom para eles ou não. O importante é ter mais e mais e mais. Então Paulo se sentia aí o quê? Gratificado, feliz. E não era nem porque os irmãos o ajudaram, mas porque os irmãos estavam em comunhão com Deus, entenderam a mensagem de Deus, colocaram o amor de Deus em seus corações, deixaram-se ser entranhados por esse amor e corresponderam a esse amor, se lembraram de Paulo e ajudaram nas suas necessidades. Da parte 3 ainda então, a prosperidade na caridade e na unidade. Número 3, a comunhão e a sã doutrina. Então o ensinamento que se sobressai na Epístola dos Filipenses é que a real felicidade fundamenta-se tanto em nosso relacionamento com Deus quanto com o próximo. Veja bem, Paulo também escreveu aos Filipenses, ele tenta resolver ali um problema. Existiam ali duas irmãs, alguns até acreditam que uma dessas irmãs era a mulher do carcereiro de Filipos, que se converteu também. Então, alguns acreditam assim, que essas irmãs estavam ali na discussão e tal, por causa da liderança ali, né? Por causa da sua posição ali como primeiras convertidas. Alguns entendem assim, mas não existe prova bíblica nenhuma, nem base bíblica para afirmar isso. O certo é que duas irmãs ali estavam brigadas e Paulo orienta-as para que elas voltem a se amarem, se respeitarem na obediência a Cristo para o bem da obra de Deus. Então ele aconselha. Paulo está preocupado com a união também ali. E ele vê que quando eles todos resolvem ajudá-lo, é porque eles tinham voltado a se unir, a ter o mesmo objetivo, a ter sempre o mesmo desejo na evangelização das outras pessoas e também em ajudar aos necessitados. Isso era muito bom. Então a verdadeira alegria do crente deve se basear não só em estar em comunhão com Deus, mas também estar em comunhão com a igreja, com os irmãos. Então um relacionamento tanto vertical do crente com Deus, quanto no horizontal, que é o crente com os outros crentes. Sempre deve, a Bíblia diz o quê? Quando estiver em vós, tende paz com todos, né? Então é importante isso. Buscar a paz, buscar a santificação, é importante estar em comunhão com a igreja. Então logo a prosperidade genuinamente bíblica consolida-se na unidade e na comunhão com o Espírito Santo. Por outro lado, o apóstolo alerta-nos quanto aos maus obreiros. Uma igreja biblicamente próspera não somente mantém-se coesa internamente, mas também se guarda das instruções externas. As heresias e modismos estão enfermando igrejas e desviando muitos crentes da verdade. Lembremos-nos de que a prosperidade bíblica é decorrente da sã doutrina. Então Paulo também alerta ali para os falsos obreiros, os maus obreiros. Estavam sempre puxando as pessoas, querendo enganar as pessoas para colocá-los na sua religiosidade. Não no cristianismo verdadeiro, mas então sempre estiveram e sempre Paulo estava combatendo essas pessoas e esses falsos ensinos. Então o crente deve se lembrar também que a verdadeira prosperidade implica também em você fugir da aparência do mal, e você
ler e estudar a palavra de Deus, tentar entender do jeito de Deus e não do jeito dessas pessoas que estão pregando isso. Você vê cada vez mais as pessoas estão mais ricas, enquanto aqueles que estão à sua volta vão se empobrecendo. Então nós temos que ter aí uma percepção daquilo que está sendo ensinado e combater o que está sendo ensinado contrário à palavra de Deus. Nós devemos, não numa posição de enfrentamento, mas numa posição de ensinamento, com toda a paciência, com todo o amor, com toda a longanimidade. Você vai passando a verdade para combater a mentira. Você vai passando a luz para combater as trevas. Então, é paulatinamente, é bem devagarinho, mas você deve sempre primar pela palavra de Deus, pelo bom entendimento da palavra de Deus. E isso implicará em prosperidade espiritual onde você está. E agora, dentro da nossa conclusão, por conseguinte, o tudo posso do apóstolo Paulo revela nossa total e completa dependência de Deus. Sendo o homem dependente de Deus, o apóstolo não moldava a sua vida pelas circunstâncias. Cristo era o centro de sua existência. O mesmo Deus que o fortalecia na abundância, também o sustentava na escassez. Dessa forma, afirmemos com segurança e ousadia: tudo posso naquele que me fortalece. Amém.